Quero convidar você a acompanhar a mensagem hoje no livro de Êxodo. Nós vamos compartilhar do capítulo 17, versículo 1 até o versículo 7. Êxodo 17, do 1 até o 7. Vamos fazer a leitura. Você acompanha a leitura aí na projeção ou na sua Bíblia. Acompanhe. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E o último versículo: e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom. A tua graça e a tua misericórdia se renovam a cada dia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já nos falou nessa noite. E agora vamos compartilhar a sua palavra. Que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê unção, condição para ministrá-la. E também, Senhor, nos ajude a ouvirmos a tua palavra, guardá-la no nosso coração e também praticá-la por fé, em nome de Jesus. Amém. Israel, o povo de Deus, segue rumo à terra prometida, a Canaã. Após o grande livramento que Deus deu a este povo, tirando eles do Egito com poderes, com a mão poderosa do Senhor, e esse povo caminha para a terra prometida após o livramento que Deus deu a eles do Egito. A população que está marchando para a terra prometida, que está marchando pelo deserto, é de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Entre homens, mulheres, crianças, pessoas, os estrangeiros que se juntaram ao povo de Deus, além de levar seus muitos rebanhos. Muita gente, né? Marchando por um deserto. E eles estão num ciclo constante de paradas, acampamento, partidas de um lugar para o outro, mudanças, paradas, acampamento, partidas. Esse é o ciclo constante do povo de Israel marchando para a terra prometida. E no meio disso tudo, a gente destaca essa passagem do Êxodo capítulo 17, de 1 a 7, mas se você ler o Êxodo, os capítulos anteriores, os capítulos posteriores, vocês vão ver que esse desafio, essa marcha rumo à terra prometida é cheia de desafios, é cheia de crises, expectativas, cheia de milagres, ação sobrenatural de Deus em favor do povo, mas cheia de crises. Mudanças geram crises, né? Geram crises. E olhem só, o versículo 1 até o versículo 4, este povo, o povo de Deus, chamado por Deus, escolhido por Deus, para dar testemunho de Deus, da glória de Deus, para servir a Deus, para ser um povo santo, escolhido por Ele, passa por mais uma provação, que é a falta de água. Toda essa comunidade, todo o povo de Israel, essa grande
essa multidão de gente sai desse lugar do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro. Parece que eles estão andando a esmo, sem direção, mas Deus está no controle. Moisés está liderando esse povo, até chegar a Refidim, a um outro lugar ali na região do Sinai. E ali eles param para acampar, numa dessas paradas para acampar. A caminhada desse povo é muito lenta, é muita gente, estão no deserto, caminhando de dia, também de noite às vezes. Por isso que há uma coluna de fogo iluminando o povo durante a noite no deserto, e uma coluna de fogo e nuvens cobrindo, dando proteção a esse povo, sinal do cuidado de Deus, cuidando, direcionando esse povo. Mas a caminhada é árdua, a caminhada é lenta, o grupo é grande demais, e a região do deserto do Sinai, quem já foi lá? Pastor Vitor já foi, né? É muito quente, é um absurdo, eu não sei quanto que chega lá, não pesquisei isso durante o dia, né, pastor? A temperatura lá durante o dia. Sim, dependendo da época, do local, chega a 50 graus. Você imagina essa grande multidão caminhando. Portanto, queridos, é um teste tanto para esse povo. São muitos quilômetros de caminhada numa temperatura muito alta. E quando eles chegam a Refidim, um lugar onde eles armam o acampamento, um lugar onde eles querem descansar para recompor as energias, o texto narra que a situação começa a ficar tensa e muito tensa, porque não havia água no local. Imagine você, depois de uma jornada dessa, chega lá para recompor as energias, para descansar, não tem água. Não tem água. Não tem água. Aquilo que eles mais queriam, que eles ansiavam para matar a sede, talvez não seria possível naquele lugar. O povo está cansado da marcha, da caminhada. E diante dessa crise instalada, o povo começa a reclamar a Moisés e de Moisés, e começa a reclamar, e exige de Moisés: dê-nos água para beber, conforme o verso que está aí, o verso 2. Dê-nos água para beber. E a situação só piorou. Moisés argumenta com o povo, no versículo 2, que eles estão reclamando de Deus quando estão se queixando, murmurando dessa forma. Eles estão se queixando de Deus. E no verso 3, vemos que o clima ficou mais tenso ainda. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a todos nós, nossos filhos, nossos rebanhos. O clima fica tenso, mais tenso ainda. O povo coloca Moisés na parede. O versículo 4 diz que Moisés fala: Senhor, eles estão a ponto de me apedrejar. Eles dão uma prensa, colocam Moisés na parede e exigem de Moisés uma solução para aquela situação, para aquela crise. Uma necessidade real, falta de água, um deserto. A necessidade é real, é legítima. Mas, queridos, olha só que coisa dentro da narrativa bíblica. Esta não é a primeira crise entre o povo, Moisés e Deus. Não é a primeira. Não é a primeira crise. Vamos ver lá, Êxodo 14, 11 e 12. Por favor, Fê. Êxodo 14, isso, Fê. Olha só esta crise lá atrás. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já tínhamos dito a você: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Já havia havido uma crise lá atrás, essa que nós lemos aqui. O povo reclamou de Moisés, a Moisés, se queixou, murmurou.
Mas tem outras situações tensas depois dessa também. Vamos lá, Fê, coloca Êxodo 15, 22 a 24. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Essa é outra crise instalada lá atrás, onde o povo se queixou de Moisés, se queixou de Deus, reclamou, murmurou, pegou pesado. Estavam na primeira ocasião lá, diante do Mar Vermelho. E agora? Vamos morrer aqui. Por que ele não nos deixou lá, não deixou a gente ir lá, quietinho lá no Egito? Depois, no deserto de Mara, sedentos, cansados, mas a água não era potável, era imprópria para o uso, para o consumo. E teve mais uma crise anterior a essa. Vamos lá, Fê, Êxodo 16, 1 a 3. E o povo começou, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, foi aqui onde tudo começou, que fica entre Elim e o Sinai. Isso é toda aquela região do deserto, tá? Do Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois de saírem do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado lá no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. E essa reclamação porque eles não tinham comida igual à comida do Egito. Queridos, a questão é muito mais séria nessa passagem. Essa não é a primeira crise que se instalou. Esta não é a primeira cena onde o povo murmurou, reclamou, queixou-se de Deus, de Moisés. Porque elas não estão apenas indignadas, nervosas, reclamando com Moisés, a ponto dele sentir que ele poderia perder a própria vida, estava correndo risco. Mas eles estão reclamando, se queixando, elas estão insatisfeitas, as pessoas estão insatisfeitas com o próprio Senhor, com o próprio Deus. Olha só o versículo, o Fê não vai passar, mas está lá em Êxodo 16, 8. Vocês não estão reclamando de nós, Moisés falando em relação a ele e a Arão, mas vocês estão reclamando do Senhor. E o versículo 17, o capítulo 17, versículo 2, lá no final. Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Por que vocês reclamam de Deus de novo? Por que colocam o Senhor à prova? A questão não era simplesmente sentir sede e fome, pois essa necessidade é básica, é legítima, mas o problema maior é que eles estavam questionando, eles estavam duvidando do cuidado e da presença de Deus no meio deles. A tal ponto, essa dúvida, essa desconfiança do cuidado e da presença de Deus, chegou a tal ponto, que no versículo 7, o último versículo dessa passagem, eles falam, declaram: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está de fato cuidando de nós ou não? Deus está nesse negócio ou não? Olha lá o versículo. O Senhor está entre nós ou não? Deus está caminhando com a gente no deserto mesmo ou não? Moisés, você nos enganou. Moisés fala: olha, vocês estão se queixando de Deus, não só da minha liderança. Eu fico pensando como isso deve ter chateado Deus, né? Eles diziam que Deus não estava cuidando deles. Eles diziam que Deus não podia ajudá-los.
diante dessa crise, desse cenário, dessa nova crise, porque já havia tido outras lá atrás. E nós, o povo de Deus, a igreja, precisamos tomar muito cuidado para não agirmos como Israel agiu. Nós precisamos tomar muito cuidado para não agirmos como Israel agiu quando a gente passar por provação, quando a gente passar por dificuldade na nossa caminhada rumo à nossa pátria celestial, rumo à nossa Canaã celestial. Desertos vão fazer parte da nossa jornada, da nossa caminhada. A cada crise, a cada desafio, a cada mudança, nós não podemos reagir de forma descontrolada como o povo agiu nesse contexto, em mais esta situação, em mais este desafio que eles tiveram. A situação era difícil, a nossa situação pode ser muito difícil, pode ser muito preocupante, sim, mas a grande questão é como nós vamos lidar com essa crise, como é que nós vamos lidar com essa situação. Ela é real, ela existe. Ninguém está dizendo que não existe, existe. Mas como é que nós, eu e você, vamos lidar com essa situação? Nós vamos passar, alguns estão passando por lutas, tribulações, dificuldades, que fazem parte da jornada, mas nós não podemos nos esquecer, nós não podemos nos esquecer de quem é Deus. Como as crianças aprenderam aqui nesses 3 dias, quem é Deus? E o que Ele fez por nós, e o que Ele ainda continua fazendo por nós. O povo de Deus aqui no contexto, eles se esqueceram muito rápido disso. Se esqueceram muito rápido de que Deus havia cuidado deles em outras circunstâncias lá atrás. Quando chegaram diante do Mar Vermelho e se queixaram a Moisés, o que Deus fez? Deus abriu o mar de forma sobrenatural, poderosa, impressionante, espetacular. Deus abriu o Mar Vermelho para este povo passar, atravessar aos pés secos e chegarem do outro lado, mas eles se esqueceram disso, e muito rápido. Se esqueceram de como naquela situação lá atrás também, quando chegaram lá em Mara, naquele lugar, a água era impura, imprópria para o consumo. Mas aí Deus deu a ordem para Moisés pega um broto desse arbusto, isso, e jogue na água, e Moisés fez isso, e a água ficou limpa, pura, potável, milagre, mas se esqueceram disso também, e se esqueceram muito rápido, e depois começaram a se queixar, com saudade do Egito, das panelas cheias de carne, de provisão, de fartura. Estavam no deserto passando dificuldade. Mas o que Deus fez? Deus mandou o maná. E depois Deus mandou cordonizes, carne à vontade, fartura de carne. Mas eles também haviam se esquecido disso. E aí no versículo 7 exclamam, ou melhor, fazem uma pergunta: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está cuidando mesmo de nós ou não? Se esqueceram. Que isso não aconteça conosco, ao ponto de chegarmos a desconfiar do cuidado, da provisão de Deus, a duvidarmos da presença de Deus em meio à crise. Que nós não nos esqueçamos jamais da sua graça e da sua misericórdia, da sua provisão em nossas vidas. Que o povo esqueceu muito rápido. Queridos, olha, aqui está diante de vocês um reclamão em potencial. Né, amor?
Eu preciso tomar cuidado, eu preciso vigiar. Eu não posso me esquecer das bênçãos de Deus, e que são muitas, desde o dia em que eu conheci o meu Senhor. Não posso. As circunstâncias, as lutas, as dificuldades querem fazer isso comigo. Quero me fazer perder o foco de Deus. Querem me concentrar apenas no problema, na luta, na dificuldade. E se eu ficar assim, eu vou perder sim a minha memória da graça, da misericórdia, da provisão de Deus na minha vida. Por isso nós precisamos tomar cuidado para não agirmos assim. Versículos 4 até o 7. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Mas Massá quer dizer teste e provação, e Meribá quer dizer rebelião, ou seja, a forma como o povo se comportou, como o povo reagiu diante do teste da provação. O povo reclamou, se rebelou contra Moisés e contra Deus, por isso que tem esse nome aqui. Mas Deus, do versículo 4 ao 7, Deus ele supre a necessidade do povo novamente, como ele fez lá atrás, lá na abertura do Mar Vermelho. Aliás, lá atrás já fez também, tirando o povo do Egito, da escravidão, de forma também milagrosa, espetacular. Depois o Mar Vermelho, depois a água impura para a água pura, a coluna de nuvem, de fogo, maravilha. Nossa, quantos milagres. Mas a amnésia espiritual tomou conta do povo. E pode querer tomar conta de nós, se a gente não tomar cuidado. Mas Deus supre a necessidade do povo novamente. Moisés aqui nos ensina o que cada um de nós precisamos fazer quando uma crise está instalada. O que ele faz? Ele ora, ele busca a Deus, ele clama: Senhor, a situação está feia, eu não sei o que fazer mais com este povo reclamão, queixoso, murmurador, estão quase me batendo. Mas ele ora, ele fala com Deus. E Deus novamente entra em cena. Ou, aliás, Deus nunca sai de cena, mas Deus novamente age. Apesar do povo teimoso, Deus age com graça e misericórdia. Deus novamente confirma que Ele está cuidando de tudo. Ele confirma de novo que Ele está cuidando de tudo, apesar do pecado do povo. Deus deixa claro que Ele tem a responsabilidade de conduzir o seu povo até a terra prometida. Deus assume e nunca deixou de assumir essa responsabilidade da aliança de conduzir o seu povo à terra prometida. Novamente Ele assume a responsabilidade. É a aliança de Deus com o seu povo. Afinal de contas, foi Deus quem tirou esse povo do Egito, não para matar no deserto, mas para dar um lugar de descanso, esperança. E o povo, por sua vez, tem a responsabilidade de confiar em Deus e testemunhar dele. Mas a grande diferença é que Deus, o Deus da aliança, o Deus que tem essa responsabilidade em conduzir o povo, Ele não falha, mas o povo falha. Mas Deus continua fiel, continua cuidando, amando, suprindo. E Deus dá ordem para Moisés: vai até o Monte Horebe, chegando lá vai ter uma rocha, bate na rocha com essa mesma vara aí que você feriu o Nilo, que fez todos aqueles prodígios no Nilo lá, com as 10 pragas, lembra?
mesma vara, bate na rocha, que de lá vai sair água para dar de beber para esse povo, para quase 2 milhões de pessoas andando naquele deserto. Meu irmão, você sabe quanta água precisa? Quanta água precisa para matar a sede desse povo? Mas é o mesmo Deus que criou todas as coisas, que criou céus, terra, mar, que sustenta tudo que existe. É o mesmo Deus que tirou esse povo do Egito, esse mesmo Deus que abriu o mar, esse mesmo Deus que opera milagres, transforma situações. É o mesmo Deus que está com este povo, que está comigo e com você na nossa trajetória de fé. E olha, queridos, do Monte Horebe, para onde Moisés foi com algumas das autoridades, até onde o povo estava, eram mais quilômetros de distância. Quilômetros, portanto, essa provisão de Deus foi abundante para saciar a sede do povo. É muita água que jorrou daquela rocha. E o termo é esse mesmo, é jorrou água abundante daquela rocha para matar a sede dessa grande multidão, a quilômetros de distância de onde eles estavam. Ou seja, a provisão de Deus é abundante, a graça de Deus é abundante, a misericórdia de Deus é abundante em nossas vidas. E assim, mais uma vez, Deus procura fortalecer a fé, a confiança de um povo oscilante cada vez mais. Mas Deus também quer fortalecer a nossa fé, Deus também quer fortalecer a nossa confiança nele. Em cada crise que eu e você passarmos, em cada desafio, cada mudança, cada dificuldade, cada prova, Deus quer fortalecer a nossa fé, a nossa confiança nele. Não podemos nos esquecer nunca do que Ele já fez por nós, quem Ele é e o que Ele já fez por nós. Até aqui, como Samuel disse, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E eu estou caminhando para o final. Fê, coloca 1 Coríntios 10, 3, 4, por favor. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Quando Paulo escreveu 1 Coríntios, quando Paulo escreveu essa passagem, ele se lembra justamente desse episódio, desse evento de Êxodo. Ele tinha conhecimento dessa escritura. Ele tinha conhecimento dessa escritura que nós estamos compartilhando hoje aqui. E ele diz que a rocha é Cristo. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Ele é a rocha, dele vem tudo o que nós precisamos, dele provém todo o alimento espiritual que nós precisamos, a rocha é ele. Deus, por meio de Cristo Jesus, supre todas as nossas necessidades, queridos. Principalmente, a maior de todas, qual é? Amém. O perdão dos nossos pecados e a vida abundante, aqui já e no futuro, na eternidade, vida eterna. Deus supre em Cristo a nossa maior necessidade. Cristo é o pão da vida. Cristo é a água da vida. Ele é a rocha eterna. E finalizando, queridos, que o versículo 7, Fê, coloca lá aquele versículo feio. Olha, se é que tem versículo feio na palavra de Deus. Mas eu digo aquele versículo pesado, né? O Senhor está entre nós ou não? Queridos, que este versículo, dito, agora de forma diferente por mim e por você, que este versículo 7, seja dito por mim e por você, de forma totalmente oposta ao que o povo de Deus disse ali lá atrás.
Que esse versículo seja dito por mim e por você da seguinte forma: Deus está entre nós. Deus está conosco. Deus está entre nós. Deus está conosco, mesmo quando nós estamos pelo deserto caminhando, rumo à nossa pátria celestial. Amém?